Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast. Hoje estou recebendo aqui duas advogadas trabalhistas no mês de março, mês da mulher. E estou muito feliz de estar aqui hoje com a doutora Sara Moura e a doutora Maiara Mello. Vou apresentar aqui elas, pedir aqui um mini currículo, né? Doutora Sara Moura é advogada atuante na área trabalhista e possui escritório com especialidade voltada para essa área. E a doutora Maiara Mello Marques é advogada militante nas causas trabalhistas, especializada em Direito e Processo do Trabalho, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, membro do Grupo de Estudos de Direito da UFC, o GRUP, e pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho Negocial. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui, que prontamente atenderam o meu pedido. E hoje vocês vão ter a oportunidade, você advogado, você advogada que está nos assistindo, você estagiário, você operador do direito, vai ter a oportunidade de ouvir aqui da boca das doutoras Sara e doutora Maiara uma experiência da advocacia, experiência de vida real, experiência de quem está lá na militância, de quem realmente vai ali para o front, que conversa com o cliente, que conversa com a testemunha, que faz audiência trabalhista, que se relaciona com outros advogados, outros juízes, de quem está ali realmente no dia a dia. Então, fica aí, já se inscreve, curte, deixa seu comentário, que tenho certeza que o papo vai ser bastante engrandecedor. E é isso mesmo, um bate-papo tranquilo sobre o que a gente vive aí no dia a dia da advocacia trabalhista. Então, doutora Sara, fale um pouco aí da sua trajetória, de como você entrou no direito, por que o direito, por que a advocacia trabalhista? Essa pergunta é engraçada, doutor Franco, porque eu acredito que o motivo para eu escolher o direito e a advocacia se dado por dois fatores. O primeiro fator é que pouca gente sabe, mas meu pai também é da área do direito, e desde pequeno, né, ele falava, você nasceu para ser advogada, porque sempre que tinha algum problema, que aparecia algum problema, eu estava ali para querer resolver. Você era meio confuseira, então, né? Então ele sempre brincava, né, dizendo que eu nasci para ser advogada, e o fato também dele ser da área me estimulou bastante em querer o direito, né. Outro fator que que eu acredito também que tenha estimulado a escolher o direito e a advocacia tem a ver muito com o meu perfil comportamental, né. Eu sempre tive um perfil mais ativo, mais resolutivo, mais objetivo, e, modéstia à parte, tenho mais facilidade para lidar com desafios, né? Então, eu acredito que eu escolhi também a advocacia de forma muito intuitiva. Doutora Maiara Mello, e você? Como é que você está aqui hoje? Por que é que você está aqui hoje na advocacia trabalhista? Essa pergunta me fez pensar bastante. Agora deu assim, voltei 10 anos na minha vida para pensar por que eu escolhi o direito. Eu sempre admirei muito a profissão do advogado e, como a doutora Sara também, sempre fui muito assim, um senso muito forte de justiça, desde muito nova. E eu acho que, eu lembro como se fosse hoje, um dia na escola, que teve uma feira das profissões. E eu fui representando o advogado, né? Eu e outra colega. E interessante que essa minha outra colega também começou a fazer direito. Mas na época eu não tinha essa vontade de fazer o direito. Eu tinha uma admiração, né? Tanto que o primeiro curso que eu tentei foi contabilidade, ciências contábeis, né? Na UES, não passei, fiquei nos classificáveis. Aí tentei serviço social, mas o meu objetivo era ser jornalista, nada a ver. E quando eu passei em serviço social, mas assim, eu não vou botar aqui no direito, vai que dá certo aqui no ProUni, né? Aí deu certo, bolsa 100%, e fiquei naquela, meu Deus, será que eu vou pro direito? Porque na minha cabeça era um mérito muito grande eu estar numa universidade pública, né? Que para mim, que vim do interior e tal, que tem todo esse contexto, eu estava na UES, né, no curso de serviço social, que era um dos melhores cursos de serviço social do Brasil. Aí eu, não. Mas ainda assim, quando eu conversava com as pessoas, que eu tive esse dilema antes de escolher realmente o direito. As pessoas diziam assim, não, Maiara, o direito ele é mais amplo, vai ter mais possibilidades. Então, realmente, pensando por esse lado, eu vou fazer direito. Mas quando eu entrei no direito, eu vi que muita gente, não sei se pela faculdade que eu fiz também, né, uma faculdade privada, e todo mundo muito voltado para a questão dos concursos. E desde o começo que eu dizia que eu não queria prestar concurso.
Aí eu sempre fui assim, meio que do contra, porque todo mundo gostava de direito penal. Eu era civilista. Aí, além disso, quando descobri o direito do trabalho mais à frente, foi amor à primeira vista. Até porque, pela minha profissão, né, para quem não sabe, eu cantava em bandas de forró, então eu via muita irregularidade, que eu achava assim, poxa, mas por que que tá na lei e aqui não acontece desse jeito? Nós somos empregados para todos os efeitos legais. Então, isso aí me despertou ainda mais interesse em descobrir o motivo pelo qual os direitos dos músicos não eram respeitados, os direitos trabalhistas. E, a partir de então, eu segui no direito do trabalho, tanto que meu TCC foi no direito do trabalho, e atualmente eu prossigo fazendo pesquisas voltadas também para o direito do trabalho. Então, o direito, ele está assim, envolvido, o direito do trabalho em si envolve toda a minha vida, tanto no campo profissional quanto no campo acadêmico. E juntou ali, né, Mayara, eu que conheço um pouco mais sua história, a questão do serviço social com a causa social do direito do trabalho, né? Eu acho que eu conversava também com a Sara, ela isso. falou isso também, né, da questão da questão social do direito trabalhista, né, Sara, de você estar ali por uma parte, no mais das vezes uma parte injustiçada, né, pelo menos do nosso ponto de vista. Sim, com certeza. Eu também, a doutora Maíra, nunca tive essa vontade, apesar de ter pais e mães concursados e admirar bastante a função social que o servidor público exerce, eu nunca tive essa vontade de prestar concurso público. Porque assim, eu visualizei, ainda que de forma muito intuitiva, que eu poderia prestar assim, a função social, mas que de uma forma que se encaixasse mais ao meu perfil, né? E com certeza a advocacia se encaixa nele. E eu lembro também que durante a faculdade, né, desde o tempo que eu vi na Constituição, que o advogado era o administrador da justiça, e olha, é muito importante. Então, eu pensei assim, eu vou conseguir fazer mais na função de advogado, porque o advogado é quem formula teses, é quem inova, é quem faz ali com que o direito que está na lei se materialize no plano real. Então, foi desde então que eu escolhi ser advogado e prossigo firme aí nessa missão que a vida me deu, né? Porque não foi eu que escolhi, acho que ele que me escolheu. E ouvindo vocês falarem aqui, né? Eu acho muito bonito quem tem essa... quem escolheu a advocacia por essa questão social. Eu não posso falar essa história tão bonita assim. Eu escolhi a advocacia mesmo por uma necessidade de ter que trabalhar logo e trazer renda para dentro de casa, porque eu me formei num dia e me casei no outro dia. E já estava com uma filha também encaminhada para nascer no final do ano. Então não tinha como esperar concurso, não tinha como esperar outra coisa. E fui mesmo para a advocacia por conta disso. Mas o interessante é que, ainda que eu não tenha feito essa programação, né, como as coisas se encontram. Por exemplo, a Sara falando da infância dela, do pai dela sempre falando, olha, você tem que ser advogado e tal. E eu também escutava muito isso, né? Eu acho que a Mayara deve ter escutado muito isso também. Talvez o perfil da advocacia, ele está ali desde daquele menino que não aceita qualquer coisa, que argumenta demais, que pede demais, que não se conforma com qualquer resposta, né? E eu lembrando aqui, quando era criança, tinha mais ou menos uns 10 anos, e aí começou, morava no condomínio, e um coleguinha adquiriu lá, comprou um cachorro, né? Um cachorrinho lá, um poodle. Lembra até o nome dele, o Rick. E naquele tempo, quando eu tinha 10 anos aqui, a gente está falando de 95, naquele tempo ainda existia uma resistência muito grande de ter cachorro em condomínio. Não sei se vocês lembram disso, né? E foi até depois decidido por STJ, né, essa matéria e tudo mais. E eu sei que o síndico impediu ele de ter esse cachorro. E ficava uma briga lá, aplicando multa e tal. E eu já conversando com ele, tentando liderar ali mais ou menos um movimento, né, pró-pet naquela época. E a gente pegou e aí a parte ruim, né? Pegamos uma canetinha e fomos pichar lá a porta do síndico. Inclusive, me desculpe aí, seu Adail, se estiver ouvindo esse podcast. Fora Adail, né? Fora Adail e tal. Eu sei que minha mãe soube disso, né? Depois me mandou lá com um balde de água e sabão limpar lá a porta lá do Fora Adail. Mas ela falou assim, você quer fazer certo? Então eu vou lhe dizer como é que faz o certo. E aí ela entrou com pedido judicial
Não me engano, naquela época, isso foi no Tribunal de Pequenas Causas, eu não lembro muito bem. Só sei que a partir daí conseguiu ter o cachorro no condomínio, alterou o regimento e tal. Então, mais ou menos foi a minha primeira causa, né, ali na advocacia. E sempre tive também essa personalidade aí um pouco contestadora. Hoje, quando eu vejo até meu filho fazendo alguma contestação e não aceitando isso, e eu reclamo, ô menino, para bater de frente, para desobedecer. Minha mãe me chama do lado e fala assim, você era desse jeito aqui. Cuidado se você não castrar muito ele, lá na frente ele também não vai se resignar com algumas situações de injustiça que hoje você se resigna, né? E como acontece muito isso, né? Entrando no nosso tema aqui, na audiência trabalhista, né? Então, na audiência trabalhista é quando a gente se depara muitas vezes com situações de que o advogado não se conforma ali com qualquer resposta, não se conforma ali com qualquer procedimento e a gente vai debater com o juiz, às vezes até com a outra parte, às vezes até com outro advogado, vai tentar ali encontrar alguma solução. E falando sobre a audiência trabalhista, né? Estou falando aqui, pessoal, com 2 advogadas militantes que fazem audiência, acredito que quase que diariamente, né? Audiência, acompanhamento de perícia, a doutora Maiara, a doutora Sara, sei que faz também. Mas vamos aqui para a audiência trabalhista. Me diz aí, doutora Sara, o que é que você já viveu em audiência trabalhista de situação assim inusitada? Porque a gente se prepara ali, né, doutora Maiara, para o que está no processo, para o que está na lei, mas às vezes, e muitas vezes, a gente se depara com situações inusitadas em audiência. Me fala aí. Pronto, eu vou comentar aqui uma situação que aconteceu comigo logo no começo da advocacia. Eu fui contratada por um escritório que me colocou logo na prova de fogo, né, que é fazer audiências. E aí eu lembro que a minha primeira audiência era uma audiência una. Eu estava pela empresa e a empresa não tinha prova testemunhal, não tinha testemunha, né? Então, meu objetivo ali na audiência era pelo menos tentar ali uma confissão com depoimento pessoal do reclamante. Então, eu fui para a audiência com aquele objetivo, né? E chegando lá, eu... Estudou tudo bem certinho, o que é que vem antes, o que é que vem depois. Exato. E aí, começou a audiência, né? Eu estava bem atenta ao passo a passo da audiência, pelo que eu havia estudado em casa, né? E imaginava que o juiz ia perguntar para mim, para o advogado da parte contrária, se tinha interesse no depoimento pessoal, né? E então aguardei, e aí logo em seguida ele perguntou se as partes teriam prova testemunhal a produzir. Tanto eu como o advogado da parte contrária afirmamos que não teríamos, né? E fiquei ali no aguardo. Quando eu observei aqui na ata, fiquei aqui acompanhando a ata, observei, né? Audiência encerrada. Aí, opa, excelência, pela ordem, eu gostaria da oitiva do depoimento pessoal. E ele olhou assim para mim, doutor, a audiência está encerrada. Então eu saí de lá sem entender o motivo dele não ter perguntado, né, do meu interesse na oitiva do depoimento pessoal. E aí então, depois que eu fui entender, né, que se o juiz não perguntasse, eu teria que requerer, né, a oitiva pessoal do reclamante, no caso, né? E de preferência logo após a tentativa de conciliação. Então ficou a lição, pelo menos, né? E o que tu tá falando aí, engraçado, né? Trazendo para outra realidade, talvez uma realidade que a doutora Maiara conheça mais. Eu não sei se tu atuou em caso criminal, mas eu sei que a Maiara atuou. Eu fui formado para ser um criminalista, né? Inclusive, a minha segunda fase na OAB foi no direito criminal. E a minha experiência enquanto estagiário foi na promotoria criminal. Um abraço para a doutora Edna, me ensinou muito. E nesse mês da mulher, com certeza tenho que lembrar do seu nome, viu, doutora Edna? E depois no gabinete desembargador também na área criminal. Mas onde é que eu quero puxar? Quando eu comecei a advogar, e aí o meu primeiro atendimento na delegacia, né? Chegou lá a mãe do preso, me ligou, doutor, meu filho tá preso e tal, na delegacia e tal. Eu peguei, escolhi meu melhor terno, né? Na época eu tinha 2, escolhi o melhor e tal. Cheguei com aquela imagem ali do advogado americano, né? Vai ter um parlatório, uma coisa assim, né? Bem bonitinha para eu falar com ele e tal, que é o que dignamente deveria ter, né? Só que a realidade, para quem sabe do direito criminal, é outra. Cheguei lá, tava lá, parecia, assim, com todo respeito àquela cena do Alto da Compadecida, onde as pessoas estão ali na porta do inferno, umas amontoadas com as outras, aquela cena horrível. E aí eu
simplesmente não consegui falar nada com o meu cliente, ia preparado para traçar uma estratégia de atuação, saber como é que foi a prisão, se bateram na porta, se não bateram na porta, se gritaram polícia, se não gritaram, aquela coisa toda de academia, né? E simplesmente o que eu consegui fazer foi, olha, assina essa procuração aqui, porque realmente não dava para atender o cliente. E aí me trouxe também à mente essa questão do timing ali da audiência trabalhista, né? Porque a doutora Sara, ela fez certo. Ela aguardou quem estava conduzindo, quem presidia a audiência trabalhista, fazer o procedimento correto. Depoimento pessoal, tem interesse de ouvir? Não tem? Mas muitas vezes isso não acontece. A gente só sabe na prática. Só sabe na prática. E isso acontece, e esse, digamos assim, essa perca do time acontece muito, eu vejo muito, doutora Mayara, na contradita, por exemplo. Porque chega lá a testemunha, senta do lado do chefe de audiência, e o chefe da audiência começa a qualificar aqui a testemunha. E a gente sabe que legalmente a contradita é após a qualificação. Ele qualifica e tem juiz que já começa a perguntar. Então, tecnicamente, ali já passou a fase da contradita, já precluiu, o advogado já não poderia mais nem alegar isso. Então, qual é a dica que eu sempre deixo, né? Entrou a testemunha, você sabe que vai ter que contraditar aquela testemunha, é aquela brincadeira do passa ou repassa. Entrou a testemunha, excelência, eu quero contraditar essa testemunha. E ainda vai ter juiz que vai falar o seguinte, olha, doutor, você está se antecipando ao momento, eu nem qualifiquei ainda, mas é melhor você prevenir do que você remediar. Estava conversando isso com a Sara antes aqui de começar o podcast, né? Então, como é importante na vida real, na prática, você ter o time do que está acontecendo e não perder, porque, meu amigo, o advogado adora levantar uma questão de ordem, pela ordem, né? Mas a preclusão ali, depois você não vai ter o que acontecer. Não vai ter o que fazer, desculpa, né? E você, doutora Mayara Mello, o que aconteceu? Eu não estou ainda falando das arbitrariedades, não. Vamos chegar lá. O que aconteceu de situação inusitada, do que você pensava que era de um jeito, viu na prática que era de outro, enfim. Pronto. Assim, com a doutora Sara também foi uma situação bem parecida. Mas só que, no meu caso, eu acho que varia muito de quem está presidindo, da forma que o juiz vai conduzir aquele ato, né? Porque o que aconteceu comigo? Eu cheguei na audiência, também sem prova testemunhal, mas eu tinha uma carta na manga, que era uma prova documental. Só que eu pensei assim, vou tentar primeiro obter a confissão. Se eu não conseguir, eu peço a juntada do documento. Aí foi tudo rolando lá e tal, não deu certo a confissão, não tinha testemunha. Quando aconteceu isso, foi que houve, né? Eu fui e falei, né, que eu queria juntar uma prova documental. Aí a juíza olhou para mim e disse assim, doutora, precluiu. Aí eu, como assim, excelência? Não, a audiência está encerrada. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas está encerrada mesmo? Porque na ata não tinha encerrado ainda. Mas eu não vou discutir, ela deve saber mais do que eu. Aí só pedi para registrar meus protestos, mas pedi, né? Na outra audiência com a mesma juíza. Aí quando chegou lá que tem testemunha? Tem não, excelência, mas eu gostaria de apresentar uma prova documental. Falei logo. Aí ela olhou assim para mim, doutora, precluiu. Aí eu, por que, excelência? Porque a audiência está encerrada. Mas, excelência, a audiência não está encerrada ainda. Inclusive, se nós tivéssemos testemunhas para serem ouvidas, elas teriam que ser ouvidas. E aqui na ata não está constando que a audiência foi encerrada. Mas, doutora, não dá certo, porque a parte teria que se manifestar e eu não vou aceitar a juntada. Aí eu, excelência, então é a senhora que não vai aceitar a juntada. Eu gostaria só que registrasse o meu protesto em ata. Aí ela ficou assim, toda sem jeito, mas você percebe que vai muito de você conhecer a personalidade de cada juiz, né? É interessantíssimo isso, porque de acordo com o juiz, você fala uma coisa e a coisa que faz mais sentido no mundo, mas você fala a mesma coisa para outro, não faz sentido algum, né? Então, a habilidade do advogado também, isso não é nada mais do que comunicação, né? A gente está falando do juiz porque é uma realidade da audiência, mas quantas vezes a gente chega num caixa de banco, um atende de uma maneira, facilita tudo, digamos assim, dentro do que é possível, e o outro dificulta tudo também dentro do que é possível, né? Então, é da humanidade mesmo, é de relacionamento, né? Tava lembrando aqui, Mayara, que a gente conversando, aí eu queria que tu falasse aqui pro nosso público, né?
Parece que a primeira audiência que tu foi fazer, aí tu pesquisou a OAB da outra advogada, né? É a síndrome do impostor, né? Assim, eu sou uma pessoa ansiosa, tá certo? Então, eu sofro muito por antecipação. Aí eu me lembro bem que a minha primeira audiência, né, eu tava pelo escritório. Aí, assim, foi toda aquela expectativa, não era meu cliente, então eu tinha esse objetivo de mostrar serviço, sabe? Então me preparei, formulei as perguntas, fiz tudo bem direitinho. Aí eu, não, vou dar uma olhada aqui quem é essa advogada, porque não custa nada, né, ver. Aí quando eu fui ver, minha Nossa Senhora, a mulher faz doutorado na USP. E eu, o que eu vou fazer? A minha primeira audiência. Aí pronto, isso aí já mexeu tanto com o meu psicológico, porque eu cheguei lá tão nervosa, eu acho que até o cliente percebeu o meu nervosismo. Era uma dor de barriga misturada com nervosismo, meio que na hora eu não sabia o que fazer. A minha vontade era de largar tudo ali naquele momento e ir pra casa. Só porque a mulher tinha doutorado. Só, Ave Maria, porque pra mim isso aí era o auge do auge do auge. Só não, né? Não desmerecendo, logicamente, quem tem doutorado que tem um grande feito, mas a prática, às vezes tem muita a questão do intelectual sem prática, né? Não sei se era o caso, enfim. Isso é tão importante, doutor, que eu lembro bem que nessa audiência, essa dita cuja, né, ela foi solicitar alguma coisa e tinha precluído. Aí o juiz chamou a atenção dela. Aí eu automaticamente percebi que tinha precluído também. E eu fiquei assim, tá vendo? Às vezes a gente cria uma expectativa tão grande, né? Mas tudo que vai dizer é a preparação. E eu aprendi muito isso, que ninguém está mais preparado do que você, que se preparou, que fez a petição, que sabe do processo, que está buscando sempre ali se aperfeiçoar profissionalmente. Então, eu acho que isso aí é o que vai fazer a diferença no profissional. E o que você fez, assim, do meu ponto de vista, foi muito certo também. Algo que eu faço, inclusive, até hoje. Eu boto lá o OAB do outro advogado, né? Às vezes o nome, enfim, e busco lá a informação sobre ele. Às vezes, para saber mais ou menos o tempo de advocacia, e aí você já vai criando ali uma expectativa, né? Olha, um advogado, por exemplo, a minha OAB é 20.964. É antes da minha, é depois da minha, já vai buscando ali algumas comunicações, né? Às vezes eu boto lá, vejo na petição, vejo o nome, não identifico. Mas quando eu boto lá o AB, que eu vejo a foto, rapaz, eu conheço esse advogado aqui, rapaz, esse advogado é bom de audiência. Não, esse advogado aqui, eu nunca vi ele fazendo uma instrução. Esse advogado aqui eu tenho uma abertura maior para fazer acordo e tal. Então, até uma dica que eu deixo aqui, viu, Mayara? Pelo que você falou, a questão de colocar o nome lá do colega no CNA, tá? CNA.OAB, vai sair lá o dado dele. E você falou também de preparação, vamos entrar nessa questão aqui da preparação, porque a audiência é o ato talvez mais importante do processo, não sei se vocês concordam com isso, mas mais importante do processo do trabalho. É onde a criança chora e a mãe não vê, né? E saber fazer a audiência é o que separa realmente o adulto da criança. Agora, existe uma preparação para essa audiência, né? Me diz aí, doutora Mayara, como é que você costuma se preparar para essa audiência? Pronto, né? E o que é que você pode deixar de conselho aqui? Pronto. Como eu já tinha dito, que essa questão da ansiedade, né, de tudo que acontece, eu gosto de me antecipar. Porque se tiver uma situação inusitada, inesperada, pode ser que me atinja emocionalmente e acabe que aquele controle emocional, né, eu posso perder. Então, eu me antecipo para o máximo de situações que pode acontecer. E eu acho que o mais importante, né, é verificar, né, dar uma lida de novo no processo, ler a petição inicial. Anteriormente a isso, se possível, pelo menos uma semana antes, conversar com as testemunhas, né, para analisar a qualidade da prova testemunhal, porque ninguém vai induzir testemunha, mas você precisa saber se aquela testemunha é importante, né, para confirmar o que você está alegando na sua inicial. E, além disso, também costumo conversar com o meu cliente, explicando tudo que está no processo, para evitar de ele vir a falar alguma coisa que dê uma contradição e possivelmente uma confissão ficta, né, uma confissão real em audiência. E, além disso,
quando está mais próximo ainda, lembro e relembro de data e horário, porque a gente sabe como é o povo brasileiro, que tem aquele negócio de querer chegar em cima da hora. Então, eu acho muito importante essa questão de antecipar e, se possível, até passar um horário antes para não ter problema de ficar lá naquela tensão, porque eu acho que qualquer situação que venha a mexer com o equilíbrio emocional do advogado antes da audiência pode prejudicá-lo durante a audiência em si, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que a inteligência emocional é muito importante para uma boa audiência. Então, se você está ali tranquilo, se você sabe o que vai acontecer, é como se as coisas acontecessem naturalmente. Tanto que hoje eu já percebo até alguns gatilhos que outros advogados querem usar para trazer um desequilíbrio emocional. E você se preparar até para isso, entendeu? De ter uma linguagem não violenta, de preparar o seu psicológico. Eu costumo fazer um roteiro de audiência. Eu costumo também, nesse roteiro, já colocar o que é fato controverso, o que é fato incontroverso, para evitar de ter alguma pergunta que o juiz vai indeferir, porque, doutor, isso aí já tá lá, é prova documental. Então, eu já tento verificar tudo isso, porque eu percebo que a gente transmite até mais, assim, uma confiança, uma segurança para o juiz, uma credibilidade. Ele vê, essa advogada se preparou, ela sabe o que ela está fazendo aqui. Então, eu acho que tudo isso é importante, de verificar o ônus da prova, de verificar a qualidade da prova testemunhal, justamente para evitar surpresas, né? E principalmente advertir as testemunhas acerca de uma eventual contradita, né? Já perguntar se ela tem uma amizade íntima, porque às vezes a pessoa também não sabe ao certo o que é uma amizade íntima. Às vezes acha que um coleguismo que tem no trabalho é uma amizade íntima, mas não é uma amizade íntima. Você frequenta a casa daquela pessoa. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, porque, às vezes, numa casca de banana, você acaba perdendo uma testemunha que seria primordial no desenrolar do processo. Você falando, recentemente eu estava respondendo uma caixinha de pergunta que era mais ou menos assim, a pessoa perguntou, olha, por que é que, mesmo sabendo que está tudo ao meu favor, eu ainda fico nervoso para fazer uma audiência? E eu estava refletindo se você for responder essa pergunta do ponto de vista racional, né? Olha, você fica nervoso, deve ser porque você não conhece o rito, deve ser porque você não conhece o processo e tal. Mas a audiência, e aí pegando o gancho que você falou, é muito emocional também, né? Então você está lidando ali com a pressão de estar representando uma pessoa que por muitas vezes quer falar e não pode, né? Você está e aí a postura do advogado geralmente ainda tem muito essa cultura. Às vezes o cliente contrata um advogado, mas o que ele queria contratar mesmo era um cachorro de briga, né? E aí quando o advogado tem uma postura mais, digamos assim, mais pacífica, mais conciliadora, mais negociadora, às vezes o cliente, meu advogado tá com moleza e tal. Então você tem que saber trabalhar muito bem essa questão com o cliente, né? E aí falando dessa questão com o cliente, doutora Sara, o que é que você sente nessa abordagem de preparação para o cliente? Qual é a maior angústia? Como é que você trabalha isso? Eu percebo muito que os clientes, eles possuem essa necessidade de falar em audiência, né? Eles ficam até chateados, às vezes, quando não tem essa abertura em audiência para falar a situação dele, né? Até uma forma de querer convencer o juiz, né? De forma... Mas assim, eu gosto de conversar com ele antes, explicar que não há necessidade de ele conversar com o juiz, que na verdade ali é o que ele está pleiteando. Já está tudo escrito. Já está tudo escrito, né? Não precisa ele estar falando. Na verdade, eu oriento a ele não querer falar nada pro juiz. A melhor coisa é não entra falar. Mudo e sai calado. Entra mudo e sai calado. Porque muitas vezes o que o juiz procura ali é uma confissão, né, dele. Então, o que eu oriento sempre é, olha, o que você já me falou está no processo, então não precisa você falar para o juiz, né? Entre mudo e sai calado, que é o melhor para o resultado do processo. O que eu sempre falo é isso, né? Só, olha, eu sou até mais radical, tá? Com todo respeito aos magistrados e tudo, mas eu sou bem radical com o cliente quanto a isso. Eu falo o seguinte, olha, se o juiz quiser lhe ouvir, meu amigo, é porque ele pensa que você está mentindo. No final das contas é isso. O que você falou está lá registrado do jeito que você falou, como eu coloquei. Agora, se o juiz quiser lhe ouvir, é para testar se isso é mesmo verdade. Se você fala tudo conforme já está lá escrito, você não fez nada, você não fez prova para você. Agora, se entrar em alguma contradição, alguma palavra sair ali do rumo,
pode ser entendido como uma confissão. Mas é muito, muito importante o advogado fazer esse alinhamento com o cliente. Porque você não sabe, assim, às vezes, que clientes do próprio escritório, mesmo a gente tendo essa conversa, aí hoje a gente vai sempre melhorando esse alinhamento, melhorando. Hoje eu não vi mais essa reclamação. Mas clientes do escritório já falaram, doutor, fui lá para a audiência e eu não falei nada, que absurdo. Meu amigo, a melhor coisa que aconteceu é você não ter falado nada. Foi a melhor coisa que aconteceu é isso. E a gente aqui, logicamente, a gente não está falando, e eu sei que a doutora Sara, a doutora Maiara e eu também, não vou defender cliente mentiroso, não é isso. Mas é porque aquela tensão, aquela emoção que a gente colocou aqui, que até mesmo os advogados que passaram por uma faculdade de pelo menos 5 anos, aí, em torno de 5 anos, que se prepararam, tem de esquecer, de deixar passar o momento. Imagine o cliente que está ali com toda aquela carga emocional de ser um processo dele, de estar num ambiente diferente que ele não está habituado, de já estar perante uma autoridade, um juiz, chamado de excelência, de meritíssimo. Aquilo ali tudo desvirtua muito. Aconteceu muito na pandemia, talvez com vocês também, equívoco de data. Quantas vezes nós mesmos nos equivocamos de data por conta dessa pandemia? Eu não sabia mais se tinha acontecido em 2019, ou se era 2020, ou se era 2021. E às vezes o cliente chegava, tava lá, o cara tinha a carteira assinada, tudo bem direitinho, documento e tudo, dizendo que ele começou a trabalhar em 2020. Não, foi em 2019, não foi em 2018. Então, assim, é normal essa questão da confusão, né? Acarretada aí para a questão da emoção. E outro ponto aqui, doutora Maiara, que você colocou, que eu queria também pontuar, a questão da testemunha, de contraditar ou de preparar ela para uma contradita. Mais uma vez, quando eu falo preparar diante de uma boa fé, diante de uma boa conduta, né? Por quê? Porque, olha, se você perguntar para testemunha, faça esse teste aí, você é advogado que está nos ouvindo. Pergunta para sua testemunha assim, você é amigo do reclamante? Eu te garanto que 90% das vezes a testemunha vai dizer que é amigo do reclamante. Aí pergunta para tua testemunha assim, você tem interesse que o reclamante ganhe essa causa? Ou então se você estiver pela empresa, né? Tem interesse que a empresa ganhe essa causa? 90% das vezes a testemunha vai dizer que tem sim interesse que o reclamante ganhe, que tem sim interesse que a empresa ganhe. Então, se eu faço essa pergunta nesse contexto, ou seja, se o juiz pega isso aqui e pergunta desse jeito, é uma testemunha suspeita. Então, o juiz vai dizer, olha, doutor, não dá para ouvir porque é uma amiga. Olha, doutor, não dá para ouvir porque ela tem interesse na causa. Agora, se você refizer essa pergunta de outra maneira, fizer o seguinte, se é amigo, o cara vai dizer, sou. Me diz uma coisa, você já foi na casa dele? Não, nunca fui. Você empresta dinheiro para ele? Não, nunca emprestei. Você é padrinho dele? Ele é padrinho de algum? Não, não é. Você sai para beber com ele? Não, nunca saí. Você frequenta um culto com ele? Não, nunca frequentei. Então você é amigo dele? A própria pessoa vai refletir. Realmente eu não sou amigo não, eu sou colega de trabalho. Mas se você chega e fala direto, você não é amigo, você é colega de trabalho, ele não internalizou isso. E pode dar problema lá dentro da audiência. Aí você faz a segunda pergunta, meu amigo, ele te respondeu que tem interesse na causa, né? Meu amigo, me diga uma coisa. Você é capaz de mentir para ele ganhar? A maioria vai dizer que não é. Lógico que vai ter aqui vai dizer que é, né? Você vai ganhar algum dinheiro se ele ganhar aqui? A maioria vai dizer que não é. Aí você... Certo, e aqui disser que é capaz de mentir para ele ganhar, você descarta. O que aconselho é que você descarte, que uma testemunha dessa vai lhe colocar numa fria. Mas o que eu quero trazer é que como o modo de perguntar vai influenciar bastante. E se você não fizer essa preparação, se a testemunha não entender que quando o juiz pergunta se ela é amiga ou amigo, ele quer saber daquela amizade íntima, quando ele pergunta se tem interesse na causa, ele quer saber daquela pessoa que é capaz de mentir para outro ganhar, que está ganhando alguma coisa financeira, aí você vai andar mal aí na questão da oitiva da testemunha. Então, preparação a gente falou do cliente, falamos aqui da testemunha, né? Mais alguma coisa que vocês queriam passar aqui dessa fase de preparação, Maiara ou Sara? Na fase de preparação, não. Mas agora, voltando também para essa questão das testemunhas, me veio à memória uma situação inusitada também. Voltando para a parte das situações inusitadas. Nós não tínhamos testemunha, mas
a outra parte tinha, nesse caso, a reclamada, né? O que aconteceu? A gente tinha realmente o interesse que as testemunhas fossem ouvidas, a dela, né? Assim, não aquele interesse em si, mas talvez fosse interessante. Só que aí, na hora que a reclamada disse que tinha testemunha, o juiz olhou para a parte e falou assim: você tem certeza que você vai querer ouvir a sua testemunha? O ônus da prova é do reclamante. É uma situação bem inusitada, porque, assim, se a gente realmente tivesse interesse, em tese, a testemunha é do juízo, né? Exatamente. Então, a gente poderia escutá-la, mas realmente a gente não tinha esse interesse em si, porque a gente não sabe o que vinha de lá, né? Ainda mais estando pela empresa. Mas é uma coisa também que você tem que se atentar, porque às vezes o juiz, que eu não acho correta essa conduta, mas é o que eu disse antes, né? Vai variar de magistrado para magistrado. É por isso que é importante até você ter um conhecimento, como o Dr. Franco bem coloca sempre, de a gente saber da personalidade do juiz, de conhecê-lo, para ter uma preparação para aquele ato, né? Olha, eu já vi acontecer numa audiência, eu presenciando essa audiência, uma das primeiras audiências que eu comecei a presenciar, aí estou falando do ano de 2010, né? Tava lá a causa, vamos simplificar aqui, era uma questão de reconhecimento de vínculo. E aí a prova era uma negativa total da empresa e a prova era toda do reclamante. E o reclamante, ele não tinha testemunha. Só que a empresa tinha uma testemunha. A juíza perguntou: reclamante tem testemunha? O advogado: não tem, tal. Então eu posso encerrar a prova? O advogado da empresa falou assim: pode encerrar a prova, a gente não vai ouvir não. Aí, eis que a dona da empresa, e a gente tem que ter cuidado, aqui várias lições dessa história, viu? Cuidado com o cliente que quer saber mais do que o advogado, né? Aí a dona da empresa falou assim: não, eu quero ouvir minha testemunha. O advogado: não precisa a senhora ouvir, não tem. Não, eu quero ouvir, porque tem aquela questão muito cultural também. Eu quero provar que eu tô certo. Aí a juíza: não precisa, não, eu quero ouvir. Pois chama a testemunha. Eu acho que a testemunha não foi advertida, né? Ou a testemunha... Aliás, vou até reformular. Hoje eu vejo que, na verdade, a testemunha foi bem sincera, né? E quando chegou lá, a juíza perguntou: e o fulano e tal trabalhou na empresa? Trabalhou. Fazia o quê? Fazia isso, fazia aquilo, o horário era esse, o horário tal. Quando a dona da empresa que tinha pedido, né? Ela viu o que tinha feito: não, doutor, não precisa mais ouvir não e tal. A juíza: não, agora a gente vai ouvir a testemunha. Então, veja que a juíza, nesse caso, ela fez assim dentro de uma boa atuação, né? Ela nem impediu de ouvir e também depois ouviu o depoimento todo. E essa testemunha, ouvida sem necessidade, acabou dando ali todo um outro contexto, acabou virando prova para o reclamante. E o que acontece muito é o que você narrou também, é quando o juiz impede a produção de prova, porque ele já está, na maioria das vezes, com a sentença na cabeça. Então ele quer fazer a sentença ali mais fácil, né? Vamos ser bem sinceros, ele quer fazer a sentença mais fácil. E não tem maneira de julgar mais fácil do que com a inexistência de prova. Exato. Então ele pega e fala: não precisa você produzir essa prova era da outra parte, você não precisa produzir. O que, no meu ponto de vista, é desconsiderar totalmente o que está ali para se trazer, né? A busca da verdade, a busca mesmo da justiça, né? Infelizmente isso acontece. E dependendo da forma, né, como ele fale, pode ser até uma situação de arbitrariedade, né? Querendo, muitas vezes, negar ali uma produção de prova que o advogado está requerendo, né? E aí, exatamente sobre o que a gente está falando também, esse posicionamento do juiz, ele pode acabar sendo uma arbitrariedade, né? Ele ultrapassa ali um mero ferimento do procedimento e começa a ser uma arbitrariedade, né? Acho que a doutora Sara tem até uma passagem sobre isso, né? Tem, doutor Franco, tem uma situação que ocorreu comigo. Essa vez eu estava advogando para a parte reclamante, agora com mais experiência em audiência trabalhista, né? E o objeto dessa ação era bem atípico. No decorrer da audiência, eu informei para a juíza que eu teria interesse na produção da prova testemunhal. E aí ela olhou assim o processo e falou: doutora, mas aqui eu estou percebendo que é matéria de prova documental. E eu respondi: não, doutora, aqui existe uma questão fática que eu gostaria de comprovar através de testemunha. E aí ela foi bem incisiva e falou: não, doutora, aqui não é questão fática não, aqui é matéria de prova documental. E informou que não iria vir minha testemunha.
Aí eu respirei fundo, expliquei, doutora, eu gostaria de produzir a prova testemunhal, porque a prova produzida em audiência é para o juízo. Caso a doutora entenda diferente, eu irei recorrer, né? E aí ela novamente negou a produção da prova, de forma bem incisiva. Então eu já, pelo menos pedi, não, então vou pelo menos pedir para ela constar em ato o meu pedido, né, da oitiva. E aí pedi, ela negou novamente. Doutora, audiência encerrada. Pois é, e a maioria dos juízes não entendem isso, né? Que a gente não está produzindo prova só para ele ali, para todos os juízes que vão atuar no processo. Exato. Mas aí, ela registrou? Então eu respirei fundo, né? E expliquei, doutora, gostaria de produzir a prova testemunhal, porque a prova produzida em audiência é para o juízo. Caso a doutora entenda diferente, eu irei recorrer. E aí ela negou novamente a produção da prova. E aí eu, doutora, pois então conste pelo menos na ata a ação negativa. E ela, doutora, não vou constar nada em ata não, e a audiência está encerrada. Então, realmente ali eu fiquei sem saber o que fazer. E acontece um negócio desse, né? Aí tá lá o cliente, vê toda aquela situação. Como é que trabalha com o cliente depois disso aí? O que é que tu fez? Pois é, eu tentei agir de forma natural, mostrar uma segurança para ele, mas realmente a gente fica de mãos atadas, né? Numa situação dessa. Chega pro cliente, não, olha, eu realmente nem queria ouvir aquela testemunha. Ali foi tudo já programado, né? E no final das contas, a sentença foi boa? Pois é, aí a sorte que nós tivemos que ela julgou totalmente procedente nosso pedido, mas assim, não poderia ter dado errado, né? Pois é, e mais uma vez a questão da emoção, né? Saiu recentemente uma notícia até no Conjur que os magistrados têm, a maioria deles, né, tem algum problema de depressão, ansiedade, e essa pesquisa aí, se ela se estendesse aos advogados, com certeza o número ia ficar parecido ou até maior, servidores, enfim, todos que atuam ali com a justiça. E como é que, o que eu fico às vezes assim refletindo, né, como é que tem um certo padrão de comportamento que ainda tenta trazer mais conflito para um processo, né? Então, é até incompreensível, porque o juiz tem todo o direito de não fazer a pergunta, tem todo o direito de não ouvir a testemunha, tem todo o direito de conduzir a audiência da maneira que ele achar mais conveniente. Agora, por outro lado, ele só tem que registrar o que está acontecendo, é o mínimo, até para que a gente possa registrar o nosso protesto, e a gente sabe a importância disso, né? Sim. Mas você falando sobre essa situação, que tem muito também, é a questão que eu chamo da pegadinha da dispensa, né, da prova. Porque, às vezes, o que é que acontece? Chega lá o advogado para ouvir 3 testemunhas. O juiz já fica, poxa vida, eu ouvi 3. Doutor, escolhe aí a melhor das 3. É você, tudo bem, Celeste, escolhe uma. Tem advogado que já começa o conflito aí. Não, eu quero ouvir as 3 e tal. O que eu indico é, Excelência, vamos ouvir a primeira e depois a gente vai vendo aqui a necessidade de ouvir as outras. Aí você já ouve a primeira mais tranquilo. Se o juiz dispensa as outras, não, doutor, as outras não precisam mais ouvir. Qual é a grande pegadinha que existe? Às vezes consta na ata que quem está dispensando é você. Sei, não, e não o juiz. E aí você não pode recorrer disso depois, se a sentença for desfavorável, né? A dispensa também pode ocorrer no exemplo que a doutora Sara falou. Olha, prova documental, não precisa ouvir testemunha, é prova documental. Tá certo, mas registre aí que é prova documental, que a senhora não está querendo ouvir a testemunha, porque aí eu posso fazer alguma coisa, né? Doutora Maiara, já vivenciou algo parecido com isso? É interessante como parece que os advogados, eles vivem as mesmas situações em cenários distintos. Porque o que a doutora Sara falou, eu vivi muito parecido. Só que nesse dia eu estava muito zen, graças a Deus. E preparada psicologicamente, porque eu já tinha tido uma audiência antes com esse juiz. E eu já tinha visto que realmente tem dias que ele não está assim, muito de bem com a vida. Então eu já fui preparada, né? O que foi que aconteceu? Na primeira audiência que eu tive com ele, eu precisava ouvir uma testemunha. E essa testemunha estava em outra comarca. Então a gente pediu para que ela fosse ouvida por videoconferência. Ele negou porque que é presencial, que não sei o quê. Aí eu falei, né, que tinha previsão no CPC e tal. Isso antes dessa resolução do CNJ, só para contextualizar, né? Não tinha, porque hoje está mais fechada essa questão do telepresencial, mas isso foi antes, né? Foi ano passado, não tinha nem resolução do CNJ, nada sobre isso. Isso, não tinha.
Mas só que aí o CNJ não tinha essa resolução a mais atual, mas já tinha essa recomendação de que fosse retornando às audiências presenciais, né? Ele foi me dar uma aula que tinha o CNJ, já tinha se manifestado sobre isso e tal. Eu falei, sim, eu sei, excelência. A questão é que ou remarca a audiência para que ele venha presencialmente ou a gente o escuta por videoconferência. Ele, eu não vou fazer isso não. Eu falei, Aí ele foi e disse, pois eu gostaria de registrar meus protestos. Nessa primeira audiência, né? Aí ele disse assim, você deveria ir protestar no CNJ. Aí eu falei assim, não, excelência, eu só queria mesmo que fosse registrado em ata e meus protestos. Aí ele registrou, eu vou deferir aqui, vou adiar, mas se a testemunha não vier, é condução coercitiva. Já dando aquela pressão psicológica. Eita, na próxima audiência eu vou vir bem tranquila. E a nossa preocupação, né, Maiara, às vezes é criar uma animosidade com o juiz e prejudicar o nosso cliente também, né? Justamente. Aí o que foi que aconteceu? Na audiência seguinte, eu já fui preparada. Aí foi tudo bem, depoimento pessoal, consegui confissão. Só que a gente sabe, né, confissão é uma prova muito boa. Mas é muito difícil, nem sempre eles querem reconhecer, principalmente se for ficta, né? A gente fica lutando ali, tem uma confissão ficta, o preposto disse que não tinha conhecimento dos fatos, mas é muito difícil. E o grande problema, Mayra, depois eu estava refletindo sobre essa questão da confissão, até para uma causa que nós estamos trabalhando agora no processo, que no nosso ponto de vista a confissão ficou bem clara no primeiro grau, é que o juiz ele não diz ali imediatamente que houve a confissão, né? Porque se o juiz pega e fala assim, ali, vamos supor, né, na condução da audiência. Acabou o depoimento. Vou aplicar aqui a confissão, por causa disso, disso, disso. Você até às vezes já dispensaria... Se sente mais seguro, né, para dispensar a testemunha, etc e tal. Ele não fala se entendeu que aquilo ali é uma confissão e quer que a gente dispense a testemunha, né? Aí foi justamente o que aconteceu. Ele, eu não tenho necessidade de escutar a testemunha, porque o preposto já fez a confissão, né? Aí eu disse, não, excelência, mas nesse caso em específico, era importante ouvir a testemunha porque era uma equiparação salarial. E a testemunha era o paradigma, né? Então era muito importante, até porque para uma questão recursal, então que tivesse o depoimento do paradigma. E aí eu falei, não, excelência, que esse caso aqui é específico, é uma equiparação salarial. Então é importante que a testemunha seja ouvida. Aí ele foi e disse, não, doutora, eu não vou ouvir sua testemunha. Por quê? Aí foi dar aquela aula, né? Eu acho que ele deve ser professor, não sei, porque tem muitos juízes que são professores, né? Foi me dar uma aula em audiência. E nesse dia, por incrível que pareça, acho que foi Deus mesmo. Eu tinha uma colega da faculdade. A primeira pessoa que assistiu a audiência minha. Ela, Mera, eu vou assistir a audiência. Ai, amiga, vamos. Vai. Só que naquele meu coração, meu Deus, o que essa pessoa vai fazer aqui assistindo essa audiência? Mas foi bem tranquilo. Eu expliquei a necessidade. Aí ele insistiu que não ia escutar. Eu, tá bom, excelência. Então, eu só quero que o senhor registre o meu protesto em ata. Quando eu falei isso, aí foi outra briga. Eu não vou registrar protesto. E bateu a mão na mesa, né? E se levantou assim, não vou registrar protesto, doutora. Isso é um absurdo. Você sabe pra que registra protesto em ata? Pra ir lá e depois voltar. Pra você depois arguir uma nulidade. Aí eu fui... Justamente. Esse é o sentido da coisa, né? Aí ele falou, eu não vou registrar. Aí eu falei, pois então escute minha testemunha. Porque senão a gente não sai daqui. Vai ficar nisso aí até você escutar minha testemunha. Pois eu vou escutar sua testemunha. Aí ele botou assim bem rígido, né? Apontou assim pra mim e disse, mas você não vai poder fazer uma pergunta que você já fez pro preposto. Qualquer pergunta que você fizer, que seja a mesma pergunta, eu vou indeferir. Aí eu respirei, não, excelência, não vai se repetir nenhuma pergunta. Pode ter certeza. A testemunha entrou. Quando a testemunha entrou, eu reformulei as perguntas bem rápido, inverti a ordem. Eu sei que no final foi dando tudo certo. E foi bom pra gente, realmente, o depoimento da testemunha, justamente para essa questão recursal, né, pro seu paradigma. E no final, eu bem tranquila, obrigada, excelência, pela sua compreensão. E saí da audiência de boa, mas eu acho, não sei, é que nem a doutora Sara falou, às vezes fica essa animosidade, mas eu acho que se for para escolher entre ter uma amizade, um vínculo, não sei, com o juiz, defender o direito do meu cliente, é claro que sempre prioridade vai ser o meu cliente, eu tô ali para defendê-lo, né? Então, às vezes é necessário a gente ter uma postura mais rígida. Tá falando desse caso aí, eu sei quem é o juiz, né? A gente não vai falar aqui, mas... o problema ele acontece muitas vezes quando... Veja como é interessante, né? Se a pessoa não está querendo registrar o que aconteceu, não é muito... Não causa uma certa
Espécie, né? A pessoa não tá querendo registrar o que aconteceu, mas ela não tá fazendo tudo certo e não tá querendo registrar. Uma questão que me ocorreu aqui por conta do juiz em si, né? Eu tava fazendo audiência uma vez com ele, e aí eu pedi o depoimento pessoal do... Vou lembrar aqui o que foi, meu Deus. Era para ser ouvido os depoimentos pessoais, dos dois, né? Eu tava pelo reclamante. E aí, começou pelo meu cliente, né? E eu falei assim, excelência, eu queria pedir para o preposto sair. E é um detalhe, viu, doutora Maia, doutora Sara, que eu vejo pouca gente fazer. Pedir para o preposto sair no depoimento pessoal do reclamante. E ele, não, por que isso? Mas está na lei, o CPC é bem claro quanto é isso. O preposto vai sair e tal. E aí se criar uma animosidade por você não querer cumprir o que está na lei. Né? O que eu não consigo entender muito bem é essa insistência em querer não cumprir o que está na lei. E aí depois no depoimento do preposto, que eu já estava fazendo pergunta a ele, aí eu fiz uma pergunta e falei assim, doutor, essa pergunta está indeferida. A não ser que o senhor me explique a intenção dessa pergunta. Aí eu falei assim, excelência, eu posso lhe explicar com toda posso lhe explicar com toda certeza. Agora, para eu lhe explicar, vou pedir para o preposto sair da audiência, né? Porque tem fundamento eu explicar por que eu estou fazendo uma pergunta, se eu estou querendo plantar uma casca de banana lá para o cara escorregar. Aí eu vou dizer, quem quer pegar a galinha vai dizer show galinha, né? Então aí ele ficou refletindo assim, aí, não, preposto, vá para a sala ali. Aí o preposto foi para a sala, aí eu, olha, estou perguntando isso aqui para obter talvez esse tipo de resposta que vai confirmar talvez esse fato aqui. Aí ele deixou fazer a pergunta, teve a resposta que confirmou o fato que eu queria colocar. Mas veja que situação, né? Você ter que... Ele queria que eu explicasse na frente da pessoa o que é que eu ia perguntar para ela se complicar, né? Então, assim, note que você é advogado que está nos assistindo, advogada, se você tiver diante de uma conduta que o juiz está praticando, você pede para ele registrar em ata e ele não quer registrar, ali já é um grande sinal que você está diante de uma arbitrariedade. Porque na maioria das vezes o juiz ele pode decidir do jeito que ele quiser, tem lá o posicionamento dele, mas ele vai registrar o que você está pedindo. E o juiz mais experiente, o juiz que realmente ele tem uma atenção maior com a finalidade do processo e que ele tem uma segurança maior do que ele está fazendo, ele registra o protesto. E o mais experiente ainda, ele não deixa nem você protestar. Ele faz o seguinte, ó, eu quero fazer essa pergunta, está indeferida. Não, eu quero protestar. Doutor, faça a pergunta. É mais rápido ele deixar você fazer uma pergunta do que ele colher um protesto, do que ficar com essa pendência do processo e tal. Quero ouvir essa testemunha. Não, doutor, escuta logo essa testemunha. Você resolve a situação ali em 5 minutos, que talvez, por ele não... Eu já tive processo anulado no escritório, a doutora Mayara sabe disso, por conta de uma pergunta que o juiz não fez. E o juiz não deixou fazer uma pergunta para a testemunha. Nós registramos o nosso protesto, utilizamos lá a prerrogativa do CPC de registrar a pergunta que queríamos fazer. Também pouca gente faz isso, tá? A pessoa registra só o protesto, mas não registra a pergunta que queria fazer. Chegou no tribunal, o tribunal anulou a sentença, mandou voltar para que a gente fizesse aquela pergunta. Aí fez a produção de provas de novo. Para fazer aquela pergunta. Veja que coisa interessante, né? O quanto um processo demorou porque o juiz não quis fazer uma pergunta. Então, assim, o juiz mais experiente ele não vai entrar nesse tipo de como é que chama aquele negócio? Bola... Negócio de... Como é, Lucas? Bola cruzada... Bola dividida. Não vai entrar nesse tipo de bola dividida, né? Qualquer coisa, pessoal, vocês podem consultar o Lucas aqui, que ele tá atento aqui ao nosso podcast. E me diga uma coisa, vocês já passaram por algum perrengue em audiência com testemunha ou com o cliente mesmo? Aquele despreparo, agora vamos sair da arbitrariedade do juiz, mas aquela questão da testemunha mesmo que falou ali o que não era para falar, o cliente que se embananou, vocês já passaram por isso? Como é que conseguiram resolver?
Eu acho que vai muito também da situação, sabe? Do mesmo jeito que a gente precisa ter uma preparação emocional, a testemunha também precisa. E às vezes eu acho que ela se sente intimidada por estar ali na frente do ex-empregador, e isso interfere muito no depoimento da testemunha. Eu me recordo uma vez que eu conversei antes com a testemunha, e ela me garantiu, não, eu vi, ela era humilhada pelo patrão, ele gritava com ela, o gerente humilhava ela na frente dos outros, e era um caso de assédio moral, né? Então era muito importante a prova testemunhal. E na hora da audiência, quando o juiz perguntou se ela tinha presenciado algum ato que vivenciasse um assédio moral, se ela foi humilhada, alguma coisa do tipo, ela, não, nunca vi, não. Aí, olhando assim, eu não sei se ela se sentiu intimidada, porque realmente assédio moral é uma coisa muito delicada. Uhum. Eu acho que, inclusive, é até interessante, não sei, os juízes, eles tentarem ouvir a testemunha sem a presença do patrão, do preposto, seja lá quem estiver representando a empresa na hora, porque gera uma intimidação, né? E a gente sabe como acontecem as coisas, ainda mais esse caso era interior, então todo mundo se conhece. Então, por mais que você saia daquele emprego, você acaba tendo que bater de frente com aquela pessoa, né? Então, isso aí pra mim foi muito ruim. É tanto que a coitada da minha cliente, na hora que escutou, não sabia onde colocar a cara, porque ela realmente viu, ela presenciou e era uma situação muito delicada. E eu fiquei me sentindo mal, mas infelizmente é aquela coisa, né? Nem tudo tá ao nosso controle. Nosso controle é fazer as perguntas, né? Não é questão de ter muita resistência ainda, como se o advogado não pudesse conversar com a testemunha. O ideal é que o advogado converse, inclusive com as testemunhas da outra parte. Se a gente tivesse hoje, essa abertura, né? Mas hoje seria muito mal visto eu chegar no fórum e abordar as testemunhas da outra parte. Mas legalmente seria até interessante saber o que é que cada um tem a contribuir para o processo, né? Já aconteceu comigo também, né? A gente está ali conversando com a testemunha, entendendo qual é os fatos que ela conhece ali do processo. E aí, na hora da audiência, ela falar completamente diferente. Eu gosto também muito de observar a linguagem não verbal dela também. Eu percebo ali, às vezes, que ela está muito nervosa, está com a mão no joelho, bem retraída. Então, eu tento reformular, às vezes, a pergunta. Claro que quando o juiz aceita, né? Mas eu tento reformular a pergunta para tentar ver se ela dá uma resposta diferente ou coerente, né, com o que ela havia confirmado, né, sobre os fatos do processo. Você falando, sabe, dessa questão de reformular e da questão da linguagem não verbal, mas às vezes a linguagem propriamente verbal tem que ser reformulada também, né? Por exemplo, tem alguns juízes que são muito técnicos, né? Então, se ele chega, eu já vi acontecer muito. O senhor tinha intervalo entre a jornada? Cara, não, tinha não. O senhor... Intervalo entre a jornada? Que termo mais técnico do que isso, né? Então, já aconteceu de eu chegar para o juiz e falar assim, excelência, com todo respeito, eu sei que o termo técnico para o que o senhor falou é realmente esse, intervalo entre a jornada, mas talvez a testemunha não saiba disso. Eu gostaria de refazer a pergunta de outra forma. Pergunte se ela tirava o horário do almoço. O senhor tem salário retido? Cara, não declara nem imposto de renda, né? O cara pensa assim. Doutor, pergunte se ele tem salário dentro, se tem férias dentro. É outro tipo de linguajar, né? E como essa questão ela vai implicar muito na abordagem ali da própria testemunha, né? Aconteceu comigo essa questão de você preparar a testemunha e chegar até da outra coisa, né? Agora, hoje eu vejo que eu preparei errado a testemunha. Quando eu falo em preparar, lembrando, tá? Aquela conversa de boa fé. Quando eu comecei a fazer audiência, né? Eu só perguntava, amigo, tem interesse na causa? Aliás, eu nem perguntava isso, eu já chegava e falava assim, olha, se o juiz te perguntar se você é amigo, diga que você não é amigo. Se tem interesse na causa, diga que não tem interesse na causa. Nem explicava muito bem o que é que era amigo, o que é que não era e tal. E aí chegou numa audiência, a testemunha, o juiz perguntou, né? Você é amigo? Não, sou amigo não. Tem interesse na causa? Não, tem interesse na causa não. Aí o juiz pegou, mas foi assim uma coisa que eu nunca vi e nunca vi ninguém fazer de novo, nem ele de novo. Me diga uma coisa, você torce Ceará ou Fortaleza? Aí a testemunha, torce Ceará. E quando o Ceará tá jogando contra o Fortaleza, você torce pra quem ganhar?
Não, eu torço pro Vozão, pro Vozão, né? Tal. Juiz, né, bem quebrando ali e tal. E aqui você tá torcendo pra quem ganhar? Tô torcendo pra ele. Apontou assim pro meu cliente, né? Aí o juiz olhou pra mim. Doutor, a gente não pode mais ouvir essa testemunha, né? Sua Excelência, mas também, da forma que o senhor perguntou, foi induzindo e tal, aí começou aquela coisa e tal, mas acabou que nós fizemos um acordo. Sei, doutora Mayra, que eu fiquei tão ressabiado com isso aí, que nas audiências da próxima semana, né, da semana seguinte, aí eu cheguei, ainda lembro, uma senhorinha, né, foi lá ser testemunha, só a senhorinha. Se o juiz perguntar se a senhora é amiga, a senhora não é amiga. Se tem interesse na causa, a senhora não tem interesse na causa. Se ele perguntar que time a senhora torce, a senhora diga que não torce nem, não gosta nem de futebol, tá? Só que eu bati muito pesado nisso, falando com ela direto isso aí e tal. Quando chegou na audiência, aí o juiz, outro juiz, não tinha nada a ver, ou seja, não tinha pra que eu ter feito esse alarde todo, né? Aí outro juiz falou assim, a senhora é a senhora fulana de tal. Ela, sim, eu sou a senhora fulana de tal, mas eu não sou amiga, eu não tenho interesse na causa e não gosto de futebol. Aí o juiz olhou assim, pois bem, doutor Almada, já sabendo, logicamente, que eu tinha, né, feito tudo isso. Então, assim, abordagem errada da minha parte que acabou tendo um resultado muito ruim, né, em audiência. Mas perrengue com testemunha ou com parte, eu acho que todo mundo já passou. Todo mundo já passou, né? E situações engraçadas, né? Tem uns perrengues que é até engraçado, viu? Mas, assim, numa audiência que eu me lembro bem, me recordo, que era virtual. Na verdade, era só uma audiência para verificar uma possibilidade de acordo já em execução, né? A parte contrária estava no celular e era uma pessoa que não tinha muita instrução. A gente percebia isso. Ela começou a audiência e não estava conseguindo acionar o fone dela. E eu tentando conversar com ele para dizer, né, que não estava saindo som. Explicando para ele, o conciliador muito bem calmo, bem tranquilo, todo mundo lá esperando. Aí eu falei, o conciliador, não, vou sair aqui um minutinho, quando der certo você me avisa. Aí eu continuei falando, né? Aí ele entrou, deu certo. Ele, sim, aí... A gente tá só aguardando. O conciliador, aguardando o quê? Esperando o quê? Eu tô esperando 10 anos nessa... Começou a falar um bocado de palavrão. Isso, meu Deus, o que eu faço agora com essa parte? Aí depois se zangou, eu acho que um familiar foi lá, falou com ele se deitou numa rede. Eu acho que ficou lá deitado na rede, acompanhando a audiência, bem caladinho depois, mas é cada coisa que a gente vive, viu? É muita coisa. Pra fazer um filme. Muita coisa que a gente vive que não tá nos livros, né? E aí, eu vou pegar o gancho aqui no que eu quero perguntar também para vocês. Muita coisa do que a gente falou, acho que o estudante, o estagiário, o estudante de direito, o acadêmico do direito ainda, ele deve estar se perguntando, né? Mas, olha, isso aí não tá no CPC, não tá na CLT e vai acontecer tudo isso. E aí demonstra aquela questão do advogado estar sempre preparado, né? Eu acho que é comum ainda a gente escutar de alguns colegas, né? Olha, e aí, tá estudando para concurso ou tá advogando? Como se o advogado não precisasse se atualizar, não precisasse estudar todo dia, né? Me conta um pouco aí, o que é que vocês fazem para estar... Porque eu sei que vocês são atualizadas aí, sempre troco ideia aí com a doutora Sara, doutora Mayara, sobre decisões, sobre súmulas, sobre isso, a gente, enfim, tem esse network, né? Mas me diz aí, o que é que vocês aconselham, como vocês fazem para estar atualizadas e o que é que vocês aconselham, o que é importante para o advogado? Doutor Franco, sem dúvidas é muito importante a gente estar sempre se atualizando, né? Eu busco sempre estar ali estudando o entendimento do tribunal, pesquisando jurisprudências, investindo em cursos. Hoje em dia, com a facilidade dos cursos remotos, só não estuda quem não quer, né? Inclusive, o último curso que eu aderi recentemente foi o da audiência na prática, né? A mentalidade trabalhista com o Dr. Franco, que eu diria que é um curso obrigatório, tanto para o advogado iniciante como para o advogado já mais experiente, porque ele traz dicas que até para quem advoga há mais tempo, está ali no automático, né? Não lembra ou nunca se atentou, que faz toda a diferença ali no resultado positivo do processo. Bom, doutora Sara, fico muito feliz aí por esse feedback, viu? Você
realmente fez parte aí desse projeto e está sempre aí na mentalidade trabalhista, né? A doutora Mayara também é nossa aluna lá no curso Mentalidade Trabalhista. E me diz aí, doutora Mayara, como é que você tem se atualizado? Eu costumo dizer que eu sou uma entusiasta do aprendizado, né? Então, eu sou a estudante para sempre. Acho que nunca na minha vida eu vou parar de estudar. É tanto que eu já estou na minha segunda pós-graduação, porque eu acho que é importante. A pós-graduação vai estar ali lhe atualizando do que está mudando, de jurisprudência. E é bem interessante, mas eu percebi que essas especializações, elas são muito boas para a parte teórica, né? A prática, eu precisava de uma pessoa que já tivesse mais segurança, que já tivesse vivido tudo isso, que tivesse como encurtar o meu caminho, porque eu sei que a gente aprende tentativa e erro, mas se a gente puder aprender com o erro dos outros é bem melhor, mais né? fácil, mais barato. Com certeza. Então, um curso também que eu recomendo, como a doutora Sara falou, né, que é o seu curso de mentalidade trabalhista, muito bom, por sinal. Os módulos excelente, assim, a gravação é excelente, muito bem pontuados, principalmente a questão de distribuição de ônus da prova, a parte também de acordo, né, que você é muito respeitado na questão de acordos aqui, porque você traz uma coisa que era para ser comum, as pessoas hoje, elas estão banalizando os acordos, né? E eu percebo muito isso porque eu lhe acompanho nas audiências muitas vezes, gosto de acompanhar suas audiências e percebo que geralmente o valor que você fala é aquele pronto e realmente consegue chegar naquele valor. Porque fica aquele negócio do leilão, vai um, vai outro, vai um, vai outro. Não, é você botar ali, estipular e mostrar porque que é aquele valor, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante e o curso ele passa bem isso. Mas além do curso também, eu costumo sempre acompanhar os informativos do TST, né? E as colunas do Conju e do Migalhas também, Migalhas Trabalhista, muito bom, por sinal. E acompanho lives de juízes, quando tem, também de advogados, também você também costuma fazer umas lives bem interessantes, porque eu acho que é isso, é você aprender com quem está ali todo dia, ver os dois lados, porque é interessante você não ver só a visão do advogado, mas também do juiz, de como ele pensa, para você criar uma estratégia. E, por último, participo também de seminários, sempre que tem no TRT aqui, ou então nos outros tribunais online, eu participo pelo YouTube. E congressos, né? Porque além de você estar ali se atualizando, gera todo um network. Eu conheci pessoas maravilhosas através de cursos e nas pós-graduações que eu fiz, que hoje são minhas amigas assim da vida. Então é muito interessante isso. Eu tive uma felicidade e agradecer também aqui o depoimento sobre o curso. Isso não estava nem combinado aqui, mas fico muito feliz em saber aqui do feedback. Mas eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação que trazia muita prática, sabe? Muitos conhecem aqui, foi coordenada pelo professor, juiz, Dr. Conrad Saravia Mota. E naquela época, eu estou falando ali de 2011, o que eu tinha de aula, né? E foi muito bom porque o professor Conrad é juiz, atuante, tinha outros juízes também, outros advogados também, que eles falavam de noite, eu consegui aplicar de dia, né? Fiz eu e meu sócio junto, o Dr. Marcos Sobreira, essa mesma pós-graduação. E eu vi como era importante, porque eu já tinha feito outra pós também, um pouco mais teórica, essa questão prática, né? Quando eu comecei a fazer curso, primeiramente pela Escola Superior da Advocacia, aqui no Ceará, eu sempre trazia essa questão prática. Alguns advogados lá do escritório convidavam para assistir o curso, eles falavam assim, rapaz, mas tu tá falando tudo. Tu tá falando tudo que a gente faz, tu tava dizendo até a estratégia que a gente usa, tu tá dizendo como é que a gente negocia contrato, tu tá dizendo o que é que tem no teu contrato, tu tá dizendo como é que tu fala com a testemunha. Tá entregando tu ouro. Tá entregando ouro, tu não tem... Falar. E eu sempre tive uma relação assim. Graças a Deus hoje, eu sou muito respeitado na justiça do trabalho pelo caminho que a gente trilhou. Vou fazer 15 anos de advocacia, são mais de 4.000 audiências trabalhistas. Quando eu fico pensando nesse número, doutora Sara, é muita coisa, sabe? Então, assim, eu já experienciei quase de tudo. Já teve cliente minha que entrou em trabalho de parto. Eu já comecei a cutucar num depoimento pessoal, outra parte, ela entrou, teve problema no coração lá, infartou na sala de audiência, sabe? Já teve juiz que marcou audiência na casa da testemunha. Então eu nunca vi isso acontecer, um juiz marcar uma audiência na casa da testemunha.
E fomos lá, fizemos audiência lá, sentado na sala, no sofá da testemunha. O juiz aqui, o chefe de audiência com o notebook aqui, eu sentado aqui e a testemunha ali. Porque era uma médica que estava grávida, não podia se locomover. E o testemunho dela era muito importante ao ponto do juiz marcar a audiência na casa da testemunha. Eu nunca vi isso em canto nenhum, né? Então já aconteceu de muita coisa. E o que eu trago nas minhas aulas e conseguir procedimentalizar isso nesse curso Mentalidade Trabalhista, trazer uma entrega, o curso foi todo gravado no estúdio, né? Então trazer uma entrega de alta qualidade é o quê? É deixar o advogado com a ferramenta ali para ele ser respeitado na sala de audiência. Sabe por quê, doutora Sara? Porque eu penso que quanto mais o advogado for respeitado, mais a nossa profissão é respeitada. Com toda a sinceridade e todo o respeito aos colegas também. Vocês sabem disso, tá? Aqui você já sabe meu perfil, eu não sou muito de meias palavras, nem de mascarar nada, mas o juiz tem 20 audiências no dia. 15 audiências, os advogados não sabem o que estão fazendo lá. Não sabem o rito. E acaba que esse atropelo, essa certa impaciência do juiz, às vezes é gerada por isso. Quando senta lá a doutora Sara, que sabe o que é um protesto, a doutora Maiara, que sabe a ordem do que vem antes, vem depois, aquilo ali às vezes é entendido como, poxa, a audiência foi tão rápida com outra, essa aqui tá enchendo minha paciência, ela quer registrar protesto, ela quer, e a audiência não tá... Não, é porque eu sei o que é que eu estou fazendo lá. Quem de nós faz uma audiência em 5 minutos? E tá lá as audiências marcadas de 5 em 5 minutos. Dá para fazer uma audiência em 5 minutos? Não dá. Aí fica o atropelo da pauta e tal. Então assim, por que eu busco entregar o ouro, digamos assim? É porque eu sei que à medida que o advogado for respeitado, por ser advogado, aí sim, toda a advocacia é respeitada. Então eu fujo de coisas, o jovem é advogado, a mulher é advogada, a não sei o que é advogado. Por quê? Porque eu acho que a advocacia é uma só. Eu não vejo nenhuma associação do jovem juiz, associação da mulher juíza. Não, é juiz, é juíza, pronto. Merece respeito por ser juiz e ponto final. Então assim, quando eu trago lá, e vocês já experimentaram o curso, né, e a gente recebe muito feedback positivo, exatamente desses detalhes que não estão na CLT. Pois é, e já pegando aqui o gancho, né? Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando a advogar, está começando a fazer audiência trabalhista, sem dúvida seria investir no curso do Dr. Franco de Mentalidade Trabalhista, que já ensine com toda a sua bagagem, né? Sem dúvida, se esse curso já existisse na época que eu comecei a fazer realmente audiências, eu teria passado por menos perrengues, viu, doutor Franco? E é o que a Mayara falou, aprender com os erros dos outros, né? Exato. Eu falo muito no curso do que eu errei. E aí eu não quero que esse erro se repita depois, né? Mas muito obrigado, viu, pelo feedback. Estamos encaminhando aqui para o nosso final do podcast, tá? E o que eu quero perguntar a vocês aqui é, se vocês pudessem ter o poder, né, de amanhã tá lá uma frase no PJE, tá? Que todos os advogados, todas as advogadas fossem ler aquela frase amanhã. Que frase seria essa, doutora Sara? Ela vai matar aqui porque eu não combinei isso com ela. Mas que frase seria essa? Que pensamento seria esse? Se eu pudesse colocar lá uma frase do PJE, sem dúvida seria, para o advogado, né? Sem dúvida seria invista em conhecimento. Essa frase aí eu acho que ela diz praticamente tudo, né? O advogado ele tem que conhecer o rito, tem que conhecer bem o que está no processo dele, a prova, conhecer a testemunha, conhecer o cliente dele, conhecer o juiz, né? Dando spoiler aqui do nosso curso, né? Como é importante conhecer o juiz que vai conduzir lá. E você, doutora Maiara? Um pensamento, uma frase que todo advogado vai abrir, vai ver no PJE e vai ficar marcado. Eu fiquei pensando aqui porque realmente foi uma pergunta bem surpresa, mas para mim foi fácil porque eu tenho uma frase, as pessoas que me seguem no Instagram já devem saber que de vez em quando eu posto minha mesinha lá de trabalho, que eu sempre leio ela e é a frase que me dá força, sabe? Eu sou uma pessoa cristã, sou católica
E eu admiro muito a trajetória de vida da Santa Teresa d'Ávila, né? E tem uma frase dela que me marca muito, e é essa frase que eu guio minha vida. E que com certeza seria a frase que eu colocaria lá no PJE para os outros advogados. Que diz, é justo que muito custe o que muito vale. Porque realmente não é fácil. Quem vai começar, saiba, não é fácil. A advocacia, hoje eu tenho um olhar maduro sobre a advocacia. Porque no começo, eu acho que eu confiava tanto em mim, no meu ego, porque eu sempre, Maiara passou na OAB de primeira, Maiara passou na OAB no 8º semestre, fez no direito civil, essas coisas acabam que vai envaidecendo a pessoa, que ela precisa passar por certas coisas na vida para saber que nem tudo depende só de si, que nem tudo está ao meu alcance, mas o que eu puder fazer para tornar aquilo possível, eu vou fazer. Então, não é fácil. Isso eu coloquei na minha cabeça. Passei por muita coisa, tive revelia, tive como é que se diz também? Tive uma audiência que eu faltei? Tive. Então, tudo isso para mim foi absurdo. E até hoje eu me culpo. Eu acho que, assim, a gente se torna algoz de si mesmo, sabe? E hoje eu vejo com outros olhos. Isso nunca mais vai acontecer. Então, eu já me preparo, eu me considero hoje uma pessoa organizada. E eu sei que eu ainda não estou no meu ápice, no meu flow da minha profissão. Né? Que eu li um livro sobre isso esses dias que mudou a minha cabeça. Porque não é só você fazer aquilo, é você programar o seu cérebro para que ele entenda que você é bom naquilo, que você se preparou para estar ali naquele momento e que você sabe o que está fazendo, que você gosta daquilo. Quando passar um tempo na advocacia, se você começar a lidar com as suas frustrações, você vai pensar em desistir, você vai pensar em estudar para concurso. Inclusive, eu coloquei esses dias um rios no meu Instagram, né, que diz, as coisas dão errado, mas você se sente bem porque você sabe que está no caminho certo. Porque você ainda consegue reverter aquela situação. Então, é você não pensar no que está dando errado, e sim pensar no que fazer para aquilo que deu errado, para consertar o que deu errado e fazer com que aquilo não se repita. Então, é essa a visão que eu tenho e trago hoje para os jovens colegas, advogados que estão iniciando a carreira, que vocês tenham persistência, insistam, persistam e não desistam, porque a jornada ela é longa, mas a colheita, para quem planta, é certa. Então, a frase seria essa, é justo que muito custe o que muito vale. Porque se vale para você, se o seu objetivo é ser respeitado, é ser reconhecido na advocacia, que os juízes olhem para você e saibam que você é um profissional que está ali preparado, que sabe o que está fazendo, então é um custo muito alto. Então, se custa muito alto, vale o esforço. Perfeito. Eu também já passei muitos dias ruins na advocacia, pensando em desistir, outros muito alegres. Tem até o decálogo do advogado, não sei se vocês já viram isso, depois procurem aí, quem tá nos assistindo, que são mais ou menos, eles pegaram ali os 10 mandamentos do advogado. Mas tem uma parte dessa que sempre me chamou a atenção, que o advogado nunca deve se envaidecer tanto com uma decisão boa, ao ponto de ser soberbo, também não deve se martirizar tanto quando a decisão é ruim, a ponto de ficar ali com um sentimento de infelicidade ou algo nesse sentido, né? O que a gente deve sempre é fazer o que está ao nosso controle. É acordar cedo e ir para a audiência, estar lá no horário programado, ter estudado o processo, saber o que tem que acontecer, o que é que deve acontecer no processo e saber como agir em todas as situações, mas ninguém domina todas as situações, né? Então essa vulnerabilidade, eu acho que nós às vezes na nossa profissão, até mesmo, e nós estamos num ramo muito especial, pelo menos eu penso assim, que é o ramo trabalhista, que a gente tem menos esse juridiquês, a gente tem menos essa formalidade. Os juízes, a gente acabou citando aqui muito caso de arbitrariedade, algo assim, mas os juízes são mais acessíveis, os juízes são mais preparados, os juízes eles querem realmente resolver o processo. Isso que me encantou lá atrás e me fez optar pela advocacia trabalhista, foi uma juíza que o processo estava sendo concluído em maio e ela falou toda cheia de dedos, só ia conseguir julgar em junho, ora, um mês de espera, e ela preocupada com isso. Era o juiz que, não doutor, não é com essa
exceção de competência, não, vamos tentar resolver aqui. Então é o servidor que ele quer resolver ali também, né? Infelizmente, na justiça comum, principalmente, a gente não tem essa mesma dinâmica, né, digamos assim. E aí o juiz trabalhista, o servidor trabalhista, realmente é um juiz diferenciado, com alto poder de conhecimento, todos nós sabemos. Aí que está a frase que a doutora Sara falou, que eu achei que foi pontualíssima. Se você está diante, meu amigo, de uns juízes mais bem preparados da justiça, que é o juiz do trabalho, esteja à altura disso. Esteja à altura disso, porque nada vale depois você falar lá, que a minha prerrogativa, que não tem subordinação. Não tem hierarquia, não tem, mas fala de igual para igual. Para falar de igual para igual não é levar o tom da voz, não, é levar o seu conhecimento. Então, se você está nesse cenário, você tem que estar bem preparado. E se você está também nesse cenário que as pessoas, você parte do pressuposto que elas estão bem intencionadas, e assim a gente parte, eu conheço vocês também, pensam dessa maneira, então é se preparar emocionalmente também para essa dinâmica. Então eu só posso agradecer imensamente aqui o tempo de vocês, aqui, a contribuição, certo? Dizer que a nossa troca de experiência, tanto no ambiente lá do curso Mentalidade Trabalhista, quanto depois, me engrandece muito, certo? Eu estou sempre também pesquisando, sempre aprendendo, sempre consumindo curso, sempre olhando o que é que eu posso trazer para o meu escritório, o que é que eu posso trazer de melhor para o meu cliente, o que é que eu posso trazer de melhor para a minha profissão. E o contato com advogadas tão bem qualificadas como vocês, para mim, é motivo de muita felicidade. E, para finalizar, deixar aqui meus parabéns pelo Dia Nacional da Mulher, que vai ser dia 8 de março, que é no mês que esse podcast está sendo gravado, e dizer que você, doutora Sara Moura, você, doutora Mayara Mello, muito bem representam a mulher advogada, a mulher trabalhadora, a mulher que ocupa o espaço que ela quer ocupar nessa sociedade. Obrigada, doutor Franco. Mais uma vez, agradecer você que nos acompanhou até agora e dizer, quer saber um pouco mais da advocacia trabalhista? Começa seguindo aqui, eu vou pedir para botar o arroba, siga aí a doutora Sara no Instagram profissional dela, eu vou botar aqui o arroba Moura Advocacia, né? Moura Advocacia. Que quer seguir aqui as dicas, e aqui a doutora Mayara também tem um viés acadêmico muito grande, participa do grupo, como a gente falou aqui, está sempre inteirada nessa questão de mestrado, da UFC. Siga também o perfil aí da doutora Mayara Mello. Isso, @mayaramelo.adv. E nos siga também aí no Instagram, @FrancoAlmadaAzevedo, @Almada e Sobreira, que você também vai estar sempre recebendo aí dicas ou da advocacia ou do direito trabalhista. E eu queria agradecer, doutor Franco, pela oportunidade, dizer que realmente para mim, assim, muito importante estar participando hoje desse podcast, desse seu novo projeto. Espero que dê certo, que cresça, porque é uma ferramenta importante para os jovens advogados que estão iniciando, porque eu sentia a necessidade disso, inclusive pesquisava no YouTube e não via muito material nesse sentido. Então, agradeço a oportunidade, parabenizo pela iniciativa. E quem quiser me seguir no Instagram, né, @MayaraMeloADV, e eu diariamente compartilho minha rotina, meu dia, gosto muito de ler, e estou sempre compartilhando minhas leituras, que, como eu disse, não é só a parte técnica, que é muito importante, mas também a parte pessoal, de você estar equilibrado emocionalmente. Pessoal, tudo de bom. Desejo que esse podcast tenha estimulado quem está pensando em advogar e tenha dado ferramentas para quem já advoga também. Até a próxima.